Olá, olá pessoal católico ligado no YouTube. Nesse vídeo de hoje eu vou inaugurar um formato diferente de vídeo que eu gostei bastante vendo o pessoal aí na internet fazendo, que é o React, né? O pessoal chama aí. Então eu vou reagir nada mais nada menos do que um pastor falando asneira contra a Igreja Católica, certinho? Então pessoal, esse aqui é o pastor, né? Ele se chama Pastor César Augusto e vai ver no título do vídeo. A Igreja Católica, a mãe das abominações. Então pega sua pipoca aí, já nesse momento, esse clichêzão aí, começando, né? Pra gente reagir então a esse pastor que tem um projeto chamado A Fé Perfeita. Vamos ver qual que é a perfeição de fé desse pastor aí. Vamos lá então. Prestem bem atenção. Aí tá o pastor, Roma pessoal. é culpada de todo o desmando do mundo. Eita! Se não É fosse mesmo? a igreja cair na política, Ó, vai vendo. Aqui já tá o primeiro erro desse nosso pastor César Augusto. Pastor César Augusto, saiba que se a igreja se mesclou com os assuntos políticos, se configurando, né, se moldando aos assuntos políticos, você deve isso a Martim Lutero, né? Porque já tinha começado o movimento antes dele, com Wycliffe e John Huss, que queriam politizar, né, as Sagradas Escrituras, cada um dentro do seu país. Inclusive até John Wycliffe traduziu para o inglês, não com um sentido, não com o intuito de tornar acessível, como os protestantes falam aí, a Sagrada Escritura para o povo. Não, 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 não. Ele fez isso porque ele queria, inclusive já existia uma frase naquele tempo que falava que Deus se tornou inglês. Ou seja, eles queriam tirar a obediência do Papa, né, que era uma obediência da Igreja Universal, para colocar a Bíblia e a religião dentro do poder político que era o país da Inglaterra naquele período lá. Mas vamos continuar com o vídeo do nosso pastor César Augusto aqui. prestem atenção, o evangelho viria de maneira feia, como veio, no casco de navios, em afogamentos, em deserto, em prisões, em apedrejamento, mas o evangelho ia de cidade em cidade na sua pureza. Olha, meu... Ainda tem gente lá no fundo da glória! Pessoal, ele não sabe, coitado dele, ele não sabe que a língua pela qual, inclusive, o evangelho chegava nos cascos do navio, como ele está dizendo aqui, era o grego, uma língua pagã. Porque não foi assim na simplicidade do aramaico e do hebraico que o evangelho foi difundido. Pelo contrário, ele já contou com a língua grega, que era a língua oficial do Império Romano, pelo menos nas regiões onde Alexandre o Grande já tinha conquistado um pouco de tempo antes, né? O grego koiné, no qual os evangelhos foram escritos, eles já foram sendo difundidos por conta disso, né? Vamos lá, pastor. Sua pureza, mas Tem pureza, esse povo protestante, eles são judaizantes. Existia uma heresia no começo da igreja, que era a heresia judaizante. Eles queriam que o cristianismo os restringisse ao judaísmo. E por isso, inclusive, eles até exigiam dos pagãos que eles para que eles fossem iniciados no judaísmo para depois para o cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele é uma religião que é para abarcar todos os homens, todas as criaturas, como disse Jesus. Mas vamos para lá. Se eu ficar interrompendo muito, o vídeo não vai ficar muito fluido. agora a igreja politicamente apoiada por Constantino não tinha mais pureza. Constantino, né? É o clichêzão dos protestantes. Vou deixar aqui, não sei se é aqui ou se é aqui, mas vou deixar um card para vocês sobre as mentiras históricas do protestantismo, que foi o último vídeo que eu gravei aqui no canal, certinho? E Bíblia não valia mais nada, palavra não valia mais nada, o conceito de Jesus não valia mais nada, agora era perseguição e morte. E agora se tornou a mãe das abominações, porque pegou aquilo que tinha no paganismo e trouxe para dentro do cristianismo. Errado. Na verdade foi o contrário. E eu falo isso inclusive nesse vídeo que eu falei para vocês atrás aí, que o cristianismo ele era uma religião secundária dentro do Império Romano. E os cristãos foram cada vez mais se convertendo, foram cada vez mais aumentando em número, e assim o Império Romano foi se cristianizando. Não é que o cristianismo foi incorporando coisas
pagãs que paganizassem o cristianismo. Não, pelo contrário, a mensagem cristã, o núcleo duro, vamos dizer assim, para usar uma linguagem moderna, né? Esse núcleo realmente do que era a fé cristã nunca mudou. Nunca mudou. O que aconteceu é que alguns aspectos acidentais do Império Romano foram... não é que foram colocados dentro do cristianismo, é que o cristianismo ele nasceu já com essa natureza, né? De evangelizar todos os povos. Então os pagãos romanos, eles foram cristianizados a partir do paganismo romano e foram se convertendo, foram se tirando as coisas, mas algumas coisas acidentais permaneceram. Mas o núcleo do evangelho, o que é essencial no evangelho, nunca foi modificado pela Igreja Católica. Pelo contrário, as igrejas protestantes, aí inclusive representadas aqui no nosso vídeo pelo nosso pastor César Augusto, que foram modificando a mensagem essencial do cristianismo. Por exemplo, muitas seitas negam a trindade, que é um dogma essencial de fé. Muitos protestantes negam muitos ainda falam que Jesus nem é Deus, certo? Enfim, e tantas outras disparates que a gente vê hoje em dia, inclusive até o nosso amigo lá do Dois Reis de Teologia falando que a caridade não é cristã. Mas vamos continuar aqui. E a Bíblia disse que embebedou todas as nações da terra. A Igreja Católica é a mãe do protestantismo. A Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo. Hã? É a mãe do protestantismo, isso é verdade. Mas a maior igreja espírita do mundo? Vamos continuar, vamos ver. Você diz espírita, é? É. Quando ela ensina seus fiéis a invocar os mortos, isso é espiritismo puro. Não tem outro. Isso aqui se chama falácia, né? Não é isso, seu pastor César Augusto? Chama-se falácia, né? Porque o espiritismo, que é uma religião que se iniciou lá com o nosso irmão, esqueci até o nome do filho da mãe, Allan Kardec, que se difundiu principalmente no século XIX, ele pegou várias orientações religiosas lá do Oriente e assim ele foi mesclando um monte de coisa, exatamente com o intuito de tirar a Igreja Católica de como religião, enfraquecer a Igreja Católica, né? E a doutrina deles é principalmente de que você consegue conversar com espíritos que não estão junto com Deus. Eles estão num lugar lá, não sei, nem entendo muito de doutrina espírita. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem até um livro do René Guénon que se chama O Erro Espírita. Mas eles têm como finalidade se comunicar com os espíritos das pessoas que já morreram. O purgatório é uma coisa completamente diferente, senhor pastor César Augusto. Olha pra você ver. O purgatório somos nós que rezamos pelas pessoas, não nos comunicamos com elas, mas rezamos com as pessoas, pelas pessoas que estão no lugar em que estão se purificando para poder chegar até um dia estar na presença, estar totalmente purificado para chegar na presença de Deus. Porque no próprio Salmo diz que, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? As pessoas que estão em pecado, que pecaram, mas não merecem o inferno por não terem pecados mortais, elas vão passar por esse processo do purgatório para poder chegar puro na presença de Deus. E tem nada a ver com o espiritismo, né? Espiritismo, sabe? Então você vê que nasce dali. Mas nasce dali também o exemplo de matar, de fazer guerra, de possuir, de tomar. O protestantismo não teve, não. Só basta você procurar aí os mártires brasileiros, né? Corsários que matavam, que invadiam e pilhavam, piratas calvinistas, matavam os católicos, né? Sabe? De comprar. Ei, comprar. De dar. De comprar. Um pastor protestante falando de comprar. Então o dízimo já pagaram hoje, pastor? As pessoas a oportunidade de comprar salvação. Salvação não se compra. É mesmo? E o dízimo teu? O que você fala sobre isso, cara? Agora, uma coisa muito importante aqui. O pessoal protestante acusa os católicos de comprar indulgências, de vender indulgências, na verdade, né? Todos nós sabemos que vender indulgência nunca aconteceu. Nunca aconteceu a venda da indulgência pela Igreja Católica. Pelo menos não oficialmente, né?
O que acontecia é o que acontece até hoje. Nós temos que doar uma esmola compatível com aquilo que nós temos, certo? Não para receber o perdão dos pecados, mas como obra de caridade. É diferente. E o povo protestante já fala que é comprar. Nós não compramos vida eterna. Não. Mas ela deu oportunidade, vendeu indulgência, fez pessoas tirarem outros do purgatório com dinheiro. Simplesmente fez, e quem não aceitava morria, queimou, tomou. Você não vê? Seu pastor protestante, e as bruxas que foram queimadas lá, a reviria lá nos países protestantes, o que o senhor fala pra mim, hein? Esse povo, cara. O piso da igreja da Catedral de São Pedro, que é uma mentira, porque a história nunca provou que Pedro foi em Roma, e eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, e que... Como assim não, cara? Ele morreu mártir em Roma? Como que ele não foi em Roma? Cara loucão, velho. Como assim, cara? São Pedro foi martirizado em Roma pelo imperador Nero. Que papa era esse que tinha mulher e esse aí não tem? Aí ele já confunde as coisas, porque Pedro, ele tinha uma sogra, certo? Não fala na Sagrada Escritura que ele tinha uma mulher. Ou seja, pode ser que a mulher dele tenha morrido, né? Mas talvez seja viúvo, sem filhos, né? Não está escrito isso nas Sagradas Escrituras, né? Hoje em dia, muito bem, um padre, um cara que é leigo, se casou, não teve filhos, a mulher dele, a esposa dele morreu, ele ficou viúvo, ele pode muito bem ser um sacerdote, não tem problema nenhum. Se ele não tiver nenhum dependente, né, dele, ele pode se tornar um sacerdote. E pode se tornar até um papa. Tem nada disso. Tem nada disso. Mas os pisos das suas igrejas eram roubadas dos palácios que eles saqueavam. E venderam para as nações do mundo uma falsa adoração, uma falsa maneira de cultuar a Deus. E aí você olha... São os protestantes que detêm a verdade sobre a adoração a Deus, né? Principalmente na parte do dízimo. E nasce uma nação como o Brasil, hein? Que vem comandada e para ser colonizada por padre, deu essa beleza que tá tendo aí. Olha pra você ver. O que é bom pra você então, seu pastor? É o cara que fala pra gente que o Brasil não é bom porque foi colonizado pela Igreja Católica. Aí vendo? É a famosa falácia, né, dos protestantes. Essa beleza aí foi colonizado. Mas você pode pegar... Agora, vamos colocar aqui. Na verdade, o Brasil não está da forma como está. O Brasil não está na forma como está, essa depravação moral, por conta da Igreja Católica. Pelo contrário, se você voltar aí pelo menos uns 60, 70 anos atrás, em que a Igreja realmente detinha, né, o poder em relação à moralidade, não era desse jeito que é hoje. Não tinha crime, o crime organizado não existia, as pessoas... Não era depravação sexual como está hoje aí, mas bastou a Igreja Católica perder a moral por conta dos governos que vieram depois, né, que tiraram a Igreja do centro da moralidade cristã, da moralidade da sociedade, que começou a depravação, a corrupção e tudo mais, né? Esse pastor aqui, ele é espertinho, Porque não é só isso. Não é só isso. Isso é questão de 500 anos, quando o Brasil foi descoberto. Já estava havendo a reforma protestante lá na Europa, que você vai para a Europa hoje, o povo não quer nada mais com o evangelho. Se tirar aí... Exatamente, pá. Aí ele falou no ponto bom mesmo, né? É óbvio, pastor. Por que o povo não quer mais? Basta você assistir um vidinho meu que tem aqui, vou deixar até o card, não sei se é desse lado, se é desse lado aqui, que fala sobre a politização das Sagradas Escrituras. Que Lutero tirou a Bíblia da mão da igreja, entregou para a mão do Estado, o Estado começou a dizer qual era a igreja verdadeira, né, e não a verdade, né, não a realidade dos fatos. Aí o Estado começou a dizer quem era a igreja verdadeira, até que o Estado falou, não preciso mais de igreja, e começou essa depravação moral que está hoje em dia aí. Então, senhor pastor, se você tem que culpar alguém por essa depravação moral que tem hoje em dia na sociedade, culpe o protestantismo, não o catolicismo. Porque o catolicismo era o extremo oposto, né? A Itália
que está cheio de católicos, pega a França, pega a Inglaterra, pega os outros países para você ver o pingado de gente dentro das igrejas católicas. Sabe por quê? Porque as pessoas não podem crer nem no que eles falam, mais. Mas deixa eu... Mas e na Alemanha, seu pastor? Onde aconteceu o nazismo, que morreram tantos religiosos, que era de maioria luterana. O que o senhor me fala? Vou voltar aqui no assunto, porque eu não tenho nada contra o povo católico. Eu estou falando de um sistema. Você está vendo? Ele fala isso aí porque ele quer converter os incautos católicos. Ele faz esse joguinho dele aí. E as pessoas acabam Quer converter os católicos para o católico ocupar o banco da igreja dele e pagar mais dízimo para ele. recebendo. É assim. Me desculpe se tem algum católico aqui me visitando, mas é assim. Seja verdadeiro. Seja O verdadeiro. que é que vale a Bíblia para o povo católico? Vale muito, cara. Vale muito. Ela está em pé de igualdade com a tradição católica. Eu estou dizendo que no meu tempo de menino, eles queimavam a Bíblia. Aqui o Frei Damião ainda... Quê? Meu tempo de menino, os católicos queimavam a Bíblia? Onde você morava, seu pastor? Você morava no fundo do inferno? Ah, agora tá explicado. Ele veio das profundezas do inferno, porque se tem um lugar pra queimar a Sagrada Escritura, na igreja católica que não é. Ainda encontrei o Frei Damião aqui no Nordeste que dizia que a Bíblia era livro do capeta. Olha pra você ver, cara. Vai tomar no nariz esse pastor, cara. Lá em Trindade queimavam montes de Bíblia desse tamanho. Então, para você entender... Ah, mano, não tem base isso, cara. O que é esta igreja? Esse Mas essa pastor é igreja doidão. sempre agiu assim. Sempre agiu assim, sempre queimou a Bíblia. Inclusive, se o protestante tem Bíblia hoje, é porque o católico guardou pra você, seu pastor. Zé Ruela do caramba. Como que você fala pra mim que... Imagina só se a igreja católica resolvesse de verdade, como na cabecinha de azeitona desse pastor aqui, queimar a Bíblia. Nem os pastores hoje teriam Bíblia pra poder falar essas tonteiras que eles falam, né? Ela sempre trabalha nas duas pontas. É. Agora, está se pousando de mocinha direita. É. Mas vamos chegar aqui. Vamos O chegar. engano vem Engano. com beleza. E a igreja também, quando nasceu com a reforma de Lutero, A igreja nasceu com a reforma de Lutero. não era uma coisa bonita. Não tinha catedral, não tinha igreja luterana. O que eu mais vejo hoje em dia é a igreja protestante gigante aí por esses lugares, principalmente a igreja universal. Eu quero só lembrar a você Ah. que esta é uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente. É assim, para eles, para os pastores, o que importa não é a beleza do edifício, né, que vai ser celebrado o culto, mas se ele tiver com o bolso cheio, para ele não tem problema. Sempre. Jesus Agora, seu pastor, se você for pegar o livro do Levítico, o livro do Êxodo lá, que tá na Bíblia, que tá nas Sagradas Escrituras, as coisas que eram feitas, os objetos litúrgicos, eram dos materiais mais valiosos. De ouro, de madeira de acácias, enfim. Realmente coisa assim de prata e só coisa fina. Porque a Deus nós temos que dar o melhor, né? Na Bíblia está escrito isso, seu pastor. O senhor pega a tua Bíblia, o senhor vai lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, quando Deus fala como foi inaugurando, né, o culto a ele, e você lê lá que vai estar escrito isso aí, né? As passagens do dízimo o senhor não esquece, né? nunca mandou construir igreja. Jesus mandou pregar o evangelho. Tá vendo? Pregar Isso é claro, né? Tipo, você vai pregar o evangelho no nada, né? Tipo, e não vai ter nenhum lugar pra você cultuar a Deus, né? É isso aí mesmo, pastor. o evangelho. Esse é o mandamento, sabe? É pregar o evangelho. Não tenho nada contra de construção, pode ser bonita. Mas desde que se pregue o evangelho. Se você prestar atenção, E qual que é o evangelho que nós estamos pregando? E qual que é o evangelho que o senhor prega? Qual que é o evangelho que você prega, senhor pastor? Hã? Fala pra nós. É o verdadeiro? Qual que é a heresia que o senhor deve pregar na tua igreja aí? a guerra da É que eu pesquisei sobre ele eu acho que não tem nem igreja, na verdade, esse pastor. Ele deve ser aqueles pastor que se chamam de desigrejados, né? Mas se eu pesquisar depois na edição, eu coloco pra vocês aqui. igreja, o problema com o mundo
É só ler a história dos cruzados. Você vai ver que era uma ganância Cruzados. O povo é sempre a mesma coisa. papal pelo poder, sabe? Jerusalém era para dominar uma rota comercial. Não era pra ter os lugares santos não, né? Pra peregrinação, né? Usavam a história do Santo Sepulcro, como se usa até hoje. Como se usa desculpa comerciais escondidos, sabe? Sim, com certeza. Principalmente no tempo das conquistas, né? O pessoal, os missionários entravam no navio, arriscavam suas vidas, né? Pra ir pra um lugar que eles nunca tinham. Tava começando a descobrir agora. Por interesse comercial, né, seu pastor? Não é pra evangelizar os índios, não, né? Em alguma coisa de pregar o evangelho. Só comercial. Você tá vendo aí o que se tornou o evangelho? Um centro comercial, uma pouca vergonha. Eu vi um desses. Tá certo, tem alguns lugares que realmente se formou um comércio em torno de uma igreja, né? Só que a igreja católica, ela proíbe você fazer um comércio dentro da igreja. Você não pode vender nada dentro da igreja. As pessoas que se achegam ali, ou a própria igreja faz um comércio ali e vende, mas a pessoa não é obrigada a entrar ali. Agora, o protestantismo, sim, é um antro de venda das coisas. É só você chegar lá e ver o feijão que cura não sei aquilo outro, é o lencinho que não sei do quilo outro. Comediantes de público, aquilo nunca foi pastor na vida. Um que muda a voz aí, que vive falando sobre casamento aí, para falar sobre pornografias e baixezas. Ele diz, eu vi um vídeo dele essa semana dizendo assim, eu já combinei aqui, dividir o cachê com a minha mulher. Eu vou falar umas coisas aqui, a mulher fica aí, não tem nada não, porque nós vamos rachar o dinheiro. Mas assim, de cara lambida. O que ele tá falando aqui? E aí sai vídeo na internet todo dia, quanto é que você cobra de cachê? Quanto é que você cobra para vir? Em qual hotel que você quer ficar? Como é que é a situação? Esta é a situação que se tem hoje. E aí então, em nome do evangelho, agora eu vindo para a igreja aqui, sai gracejos de todas as maneiras. E as pessoas carregam este estigma, sabe? Desta pouca vergonha que virou o comércio da fé. Uns vendendo programas de televisão, outros vendendo antena, outros vendendo assinatura. Outros protestantismo faz muito isso. E é uma petição sem fim. Isso que virou em nome de pregar o evangelho. E eu vi o chefe aí da Universal pedir, dizer, se você tem 2 apartamentos, não deixa para os seus filhos, não, dê para mim. Olha, seu filho vai beber cachaça e fumar protestantismo, filho, protestantismo. maconha, e se você der o dinheiro, eu vou pregar o evangelho com ele. É claro, pessoal, a gente não pode generalizar. Existem muitos protestantes que são sérios, inclusive os que que se aproximam mais da doutrina da igreja, os mais conservadores, né? Luteranismo, anglicanismo, tem os seus erros teológicos, com certeza, mas não são essa perversão, né? Que é, por exemplo, a Igreja Universal, né? E essas seitas neopentecostais, né? Principalmente as brasileiras. Evangelho, montar uma emissora de televisão para vender para o mundo porcarias. Não, mas não é para evangelizar, não, que vocês fazem televisão, então. Sujeiras e pornografias. Pornografias? Só se for na Igreja Universal, pastor. Porque na Igreja Católica, TV Canção Nova, século XXI, eu nunca vi pornografia, não, cara. Pelo contrário. Esta é a beleza do cristianismo? Ou é do catolicismo que lutou contra os turcos e aquelas cruzadas e aquelas guerras? Exatamente, seu pastor. Foi um feito histórico maravilhoso que a Igreja Católica fez. Em nome de se recuperar o direito de cultuar a Deus no lugar onde ele se encarnou, né? Que foi em Jerusalém, né? Todas por causa de defender o evangelho, nada, simplesmente por causa de dinheiro. Esse povo, eles pensam que nós somos como eles, né? Eles transmitem aquilo que eles são para a crítica deles à Igreja Católica. Porque, na verdade, algumas cruzadas, sim, empreendidas por algum rei. Porque imagina só, cruzada não é uma coisa assim instituída. Cruzada é tudo igual. Não. Existiram várias cruzadas diferentes. E as principais cruzadas, elas foram exatamente para preservar os lugares santos. Inclusive até depois que se tomou a região ali,
de Jerusalém, eles deixaram soldados lá, os reis mandavam dinheiro, as pessoas pediam doações para manter aquelas pessoas lá, para que o lugar ficasse seguro, para que os peregrinos fossem lá visitar os lugares santos. Depois, algumas outras cruzadas, realmente aconteceu essa questão do comércio. Mas existem pessoas boas e existem pessoas ruins dentro do catolicismo, né? Vide aí um herege chamado Lutero, que perverteu o cristianismo, ele também era católico, né? Então, vamos dizer assim que, sim, existiam sim abusos, mas, na maioria das vezes, a Igreja Católica, principalmente nas cruzadas, a intenção era nobre, né? Pessoal, eu gostei bastante desse formato de vídeo, de reagir aos pastores, a gente dá umas risadas boas das mentiras que eles querem fazer acreditar. Pretendo fazer vários e vários outros reacts desse, principalmente para ir refutando ponto a ponto e mostrando para vocês como que esse pessoal protestante, eles têm muita retórica e pouca verdade. Principalmente esses pastores, eles têm uma retórica, um poder de convencimento muito grande, né? Só que doutrina de igreja mesmo, quase nada, só alguns versículos ali jogados ali, certo? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.